Olá, eu sou o Flávio Moutinho. Eu sou médico veterinário da seção de apoio técnico e planejamento do Centro de Controle de Zoonoses de Niterói, Rio de Janeiro. E hoje aqui nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre os pombos. Os pombos são aves que foram trazidas para o Brasil pelos portugueses há muitos séculos. Então, não são aves nativas aqui do Brasil. E ao chegarem aqui, eles se adaptaram muito bem ao nosso clima e à nossa situação. Os pombos são muito comuns nas áreas urbanas, onde eles encontram uma série de alimentos para se nutrirem. E por eles terem uma alimentação muito versátil, ou seja, muito variada, eles comem de praticamente tudo que eles encontram no ambiente. Qualquer migalha de alimento humano que caia no chão serve de comida para um pombo. Também ração de cachorro, ração de gato. Além disso, no ambiente das cidades, no ambiente urbano, eles encontram locais muito adequados para fazerem seus ninhos, para nidificação. Qualquer parte do telhado de uma casa ou de um imóvel que seja relativamente plana, coberta, protegida da chuva e do sol, serve para que os pombos façam seus ninhos. E assim eles vão se reproduzindo. Então é muito importante, se a gente tem em mente controlar a população de pombos, que a gente foque sempre na questão da alimentação. Quanto mais alimentado esse pombo estiver, maiores as chances dele se reproduzir e ter novos filhotes de pombos. Então, o ideal é que a gente não ofereça alimentos para os pombos. Não oferte esses alimentos. E aí algumas pessoas podem pensar, podem argumentar que isso é uma maldade, a gente vai deixar o pombo passar fome. Mas na realidade eles não vão passar fome. Eles vão buscar no ambiente os alimentos dos quais eles necessitam. Mas eles não vão estar superalimentados. Portanto, eles vão tender a se reproduzir menos e vai haver um equilíbrio da população de pombos. Os pombos também não podem ser mortos. A gente não pode sair matando o pombo para tentar controlar a população. Além disso, não resolver o problema, porque, como a gente já viu, o problema está na questão da superalimentação e a gente eliminando alguns pombos, outros vão para aquele local que eles ocupavam e vão recolonizar o ambiente. Além disso, tem a questão de o fato de você matar um pombo pode ser encarado como um crime ambiental, de acordo com a lei de crimes ambientais. E você pode responder penalmente em relação a isso. Ainda temos que pensar do ponto de vista ético. Será que é ético a gente sair matando os animais para controlar a sua população? Então tudo isso tem que estar em mente quando a gente vai pensar no controle de pombos. Mas se você está tendo problema com pombo no seu imóvel, você pode sim entrar em contato com o Centro de Controle de Zoonoses de Niterói. A gente tem uma equipe técnica especializada de médicos veterinários que visitam o imóvel do munícipe que está passando por problema, e aí esses veterinários fazem um diagnóstico do local. Eles verificam se tem ninho de pombo, se tem local propício aos pombos fazerem ninho, se tem fonte de alimentação, e a partir desse diagnóstico, os veterinários vão orientar as pessoas, inclusive com a distribuição de um folder do material informativo, sobre como evitar aquele problema e que se possa controlar aquele problema. Então, a prefeitura não tem uma equipe que vá na casa do munícipe retirar os pombos, até porque isso não é indicado do ponto de vista técnico. Mas tem sim uma equipe muito capacitada para orientar você que está tendo problema com esses animais. Muitas pessoas falam também que os pombos trazem muitas doenças, que são animais muito perigosos. Os pombos, assim como os outros animais, podem sim transmitir doenças para as pessoas, são as chamadas zoonoses. Até o nosso cachorro, o nosso gato pode transmitir doença para a gente. Então a gente tem sempre que tomar cuidados na nossa relação com os animais. Mas os pombos não transmitem mais doenças ou menos doenças que os outros animais. Eles transmitem doenças e a gente tem que tomar cuidado. E o principal cuidado se deve ao manejo das fezes dos pombos. O principal risco reside ali. São os esporos, principalmente os esporos dos fungos,
que estão ou podem estar nas fezes dos pombos, e ao varrer vai se levantar uma poeira, e eles são microscópicos, a gente não consegue ver, e a gente pode respirar ou inalar pela boca, pelo nariz, esses esporos, e aí sim vir a ter problemas. Então, o recomendado é que sempre que a gente vá fazer a limpeza de locais que estão sujos com fezes de pombo, é que a gente faça a chamada limpeza úmida. A gente coloque água, de preferência com água sanitária, e aí sim, quando a gente for retirar aqueles excrementos, aquelas fezes do chão, não vai levantar poeira e a gente não vai correr o risco. Foi desenvolvido um pequeno documentário em parceria do Centro de Controle de Zoonoses com o Laboratório Fauna Brasil e o Laboratório de Vigilância em Saúde da Faculdade de Veterinária da Universidade Federal Fluminense. O Laboratório Fauna Brasil tem uma experiência muito grande na elaboração de vídeos sobre animais, e esse vídeo traz uma série de informações sobre a questão do pombo no Brasil, quem são esses animais, como é a sua biologia e como evitar a proliferação deles. Então eu convido a todos vocês agora para que assistam esse vídeo e conheçam melhor essa ave que vive em todas as cidades brasileiras. A classe das aves descende de ancestrais reptilianos, dinossauros emplumados que datam do Jurássico, como o Archaeopteryx, que já apresentava plumagem desenvolvida e voo, ainda que limitado. As aves são o resultado de milhões de anos de evolução e abrangem, na atualidade, mais de 10.000 espécies. Constituem, assim, uma importante classe de animais vertebrados endotérmicos, providos de penas, com bico especializado e sem dentes, quase todos com um esqueleto leve e resistente, com ossos pneumáticos e produção através da ovipostura. As aves que sobreviveram aos dias atuais se dividem em 35 ordens. Da ordem Columbiformes faz parte a numerosa família Columbidae, que inclui desde animais já extintos, como o dodô, o solitário de Rodrigues e o pombo passageiro, até um grande número de pombas, rolas e rolinhas que ainda habitam o nosso mundo, contando hoje com cerca de 300 espécies. Estas aves apresentam a cabeça pequena comparada ao corpo, o bico curto e ceroma proeminente. A plumagem é macia e rica em pó, que auxilia na proteção, lubrificação e impermeabilização das penas. Ao voar, produzem um som característico, com o forte sibilo produzido pelas penas mais externas à asa. Adoram grãos e frutos, sendo grandes dispersores de sementes. Sorvem a água submergindo o bico ao invés de beber aos goles. Caminham ao invés de saltitar. No Brasil, a família Columbidae é representada por 22 espécies silvestres, algumas bem populosas, mais uma, a rolinha do Planalto, criticamente ameaçada de extinção. O membro mais conhecido da família, no entanto, é uma espécie exótica, o pombo doméstico, também chamado de pombo comum ou pombo das rochas. Originários da Ásia Ocidental, os pombos saíram do seu ambiente natural e adaptaram-se às cidades, onde aos poucos formaram populações que, embora livres, apresentam características urbanas e comportamento diverso da espécie nativa. Foi como pombo-correio que este animal mais se destacou através dos séculos. Suas contribuições datam dos tempos do Antigo Egito e da Mesopotâmia e permaneceram importantes na comunicação por toda a história. Já no século XX, tiveram um papel de destaque nas guerras mundiais, onde muitos foram considerados heróis. O pombo Xerami foi condecorado na Primeira Guerra,
ao salvar uma divisão norte-americana que estava sendo alvo de fogo amigo. Após percorrer 40 quilômetros em 25 minutos, atravessando a região ocupada pelos alemães, o pombo chegou à artilharia americana gravemente ferido, mas entregou a mensagem. O texto indicava a localização do batalhão e pedia que cessassem o fogo. Os 194 soldados do batalhão perdido comemoraram aliviados. Existem centenas de raças do pombo doméstico, selecionadas para aprimorar a sua já alta capacidade de voo e localização, e também com finalidades ornamentais. Os pombos domésticos chegaram ao Brasil no século XVI como animais de estimação. No início do século XIX, Dom João VI importou milhares deles, muito provavelmente no intuito de dar ares europeus à cidade do Rio de Janeiro. Os pombos domésticos são bastante pacíficos e dóceis, não só com relação aos seus pares, mas também nas relações com outros animais e com as pessoas. Eles costumam dividir espaço com muitas outras aves. Nas cidades, frequentam os parques e as praças públicas, as casas e seus telhados, as feiras livres e até as praias. São ativos durante o dia e recolhem-se à noite para descanso. Alimentam-se principalmente de grãos e pequenas frutas, adaptando-se, no entanto, aos diversos alimentos que vasculham pelo solo. Isto inclui os restos de comida que encontram aqui e ali e os alimentos que lhes são oferecidos. Garimpam também o lixo mal armazenado ou jogado à revelia. Sua plumagem é densa e sedosa e, como a maioria das aves, dedica grande parte do seu tempo a mantê-la limpa e bem cuidada. Estes cuidados também incluem os banhos de sol. Vivem em bandos e formam casais que permanecem fortemente unidos. No Brasil, os pombos podem se reproduzir durante todo o ano, mas principalmente na primavera e no verão. Os casais iniciam sua história quando um macho se aproxima e executa seus cortejos para impressionar a fêmea. Ele faz um conjunto de reverências que inclui as batidas de asas. Rodeiam a fêmea insistentemente enquanto arrastam a cauda e outras presepadas. Essas tentativas podem resultar na conquista, que será decisiva na sequência do processo reprodutivo, o acasalamento. Também são frequentes as disputas entre machos em busca da conquista da fêmea. Após se reconhecerem e se aceitarem, o casal reafirma seus laços de união com trocas de carícias e cuidados mútuos, como afagos na cabeça, cuidados com a plumagem e toques com o bico. Em analogia aos seus antepassados que construíam seus ninhos em penhascos, o pombo doméstico escolhe bordas acessíveis das casas, edifícios e outras construções, reunindo ali algumas palhas e gravetos onde a fêmea deposita 2 ovos. O casal divide a tarefa de incubação dos ovos com um eficiente esquema de revezamento durante pouco mais de 2 semanas. Os filhotes permanecem com os pais até se tornarem bem emplumados e robustos, quando iniciam seus primeiros ensaios de voo e deixam o ninho, permanecendo no mesmo bando. A proximidade entre populações animais e a sociedade em geral potencializa os riscos de transmissão de doenças. As doenças que são transmitidas entre os seres humanos e os animais são conhecidas como zoonoses. Vertebrados domésticos e silvestres, a exemplo dos mamíferos e das aves, podem transmitir agentes etiológicos causadores de doenças nas populações humanas. E a via inversa também é verdadeira. Diferente dos atuais animais de companhia, os pombos domésticos habitam nossas cercanias sem necessariamente nosso interesse ou permissão, e por isto são considerados animais sinantrópicos. Tais espécies são aquelas que colonizam junto às habitações e espaços públicos em geral, beneficiando-se de abrigo, acesso a alimentos e água. Estes animais também podem ser responsáveis por abrigar agentes patogênicos. Entre as principais zoonoses tradicionalmente associadas à presença dos pombos domésticos está a salmonelose, bacteriose que causa toxi-infecção e gastroenterite. Já a clamidiose, outra bacteriose e doenças fúngicas como a histoplasmose e a criptococose estão associadas a problemas respiratórios. Dermatopatias alérgicas também podem estar associadas à presença de aves, mas também a outros animais.
As formas de contágio estão relacionadas principalmente a problemas de higiene e saneamento. A criptococose, também conhecida como doença dos pombos, é a mais perigosa doença transmitida pelo animal. É uma doença micótica e, como a histoplasmose, pode ser contraída pela inalação de esporos suspensos no ar. Quanto mais excrementos ressequidos pulverizados no ambiente, maior a chance de pessoas adquirirem essas micoses. A clamidiose é uma doença causada tanto por aves domésticas quanto silvestres, como patos, galinhas, pombos e psitacídeos, que também são sensíveis à doença. O contágio de humanos também se dá pela inalação. Os dejetos secos formam aerossóis contendo o agente patogênico, a Chlamydophila psittaceae. Ambientes contaminados e a proximidade das vias aéreas dos tutores desses animais são críticos no contágio da doença. Para prevenir estas e tantas outras doenças, é preciso colocar em prática noções mínimas de higiene, como lavar as mãos sempre. Ao chegar em casa, quando for ao banheiro, antes das refeições e, impreterivelmente, após lidar com animais, mesmo aqueles mais próximos afetivamente. Para evitar a criptococose e outros problemas respiratórios, é necessária uma limpeza constante dos locais onde os animais defecam. É fundamental molhar as fezes ressecadas antes de varrê-las. Para afastar os pombos, surgem algumas tentativas inusitadas, porém sem eficácia. A primeira regra para um controle populacional de pombos e aves é não dar comida. O crescimento numérico deles é diretamente proporcional à disponibilidade de alimentos e água. É preciso também restringir os locais que favoreçam a construção de ninhos, como os aparelhos de ar-condicionado sem proteção. Telhados com reentrâncias e forro aberto, brechas na parede e parapeitos em geral servem de abrigo aos pombos e seus ninhos. Caixas d'água devem estar sempre vedadas. Na cidade, as aves depreciam monumentos, estátuas e outros ornamentos de prédios históricos, pelo efeito corrosivo de suas fezes. Os pombos são mal vistos por isso. Os pombos domésticos podem viver até mais de 15 anos. Nas cidades, são suscetíveis não só a doenças, como também a atropelamento, envenenamento e outras formas de dizimação ou controle populacional, criminosas ou não. Além disso, os pombos devem estar atentos à predação não só por animais que compõem a fauna local, como o caracará, o gavião carijó e o gavião carrapateiro, mas também por predadores domésticos, como os gatos e os cães. O pombo, embora com todo o estigma que hoje carrega, incriminado como agente dispersor de zoonoses, constitui parte da fauna urbana. Nós trouxemos para cá essas aves, e elas agora tentam cumprir sua missão de vida, sobreviver e reproduzir. Estas espécies embelezam e dão vida às cidades e, de alguma forma, possuem uma posição funcional no ambiente. Sem os pombos, os restos de alimentos deixados ao longo de praças e locais públicos seriam um prato feito para ratos, baratas e outros seres indesejáveis. A natureza insiste na busca de seu equilíbrio dinâmico, mesmo no caos urbano. Cabe a nós, como sociedade, saber lidar com os desafios, encontrar formas de aprofundar nossos conhecimentos e nossa relação com o ambiente, reparando nossos erros e aprendendo na observação de nós mesmos e do outro. Após alcançarmos tal experiência, a compaixão por toda a forma vivente será uma constante.